Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um colóquio. É a segunda vez que eu tento gravar um vídeo. A primeira, o microfone acabou falhando, não saiu, perdi 16 minutos de gravação. Mas cá estou eu novamente, né, um rapaz um tanto quanto insistente. Acho que este seria o termo correto. Bom, assim como prometido, hoje estarei comentando sobre pessoa, como que foi, né, um pequeno resumo sobre como que foi a evolução do conceito de pessoa, um pouco sobre personalidade, o que o nosso Código Civil diz, e depois estarei comentando sobre os mais diversos tipos de morte, né? Que, obviamente, no âmbito jurídico. Bom, acho válido salientar, né, antes de começar de fato com a minha apresentação, que estou no segundo período de direito, tá? Então eu sou um mero pedinte atualmente, ok? Portanto, não recomendo que vocês utilizem, né, deste vídeo para fonte, para um trabalho, para responder alguma coisa, tudo bem? O meu intuito com este vídeo não é ensinar ninguém, nada. Tá? E sim apenas expor o que eu penso sobre algumas matérias que eu tenho interesse. Cá estou eu com o meu resuminho, tem basicamente alguns tópicos interessantes aqui. E, bom, vamos começar, né? Vamos começar com pessoa. Atualmente a gente tem uma ideia de que pessoa é sujeito de direitos. Toda pessoa é sujeito de direitos, né? Mas é difícil conceituar o termo pessoa. Estava lendo em uma revista, salvo engano, o nome da revista é Âmbito Jurídico. Eu estava lendo que em Roma, por exemplo, a criança ela não era considerada sujeito de direitos. A criança por si só não era sujeito de direitos, ela era totalmente dependente do pai. Então, se o pai chegasse lá e, por exemplo, e quisesse acabar com a vida da criança, e literalmente que eu estou falando, tipo, destruir mesmo, matar, tá, pronto, feito. Eu irei deixar o link desta revista abaixo, tá? Para que, para que todos possam ler, né? Caso seja de interesse. Enfim, então o termo de pessoa foi evoluindo, né? Evoluindo com o tempo. E ali na Segunda Guerra Mundial, depois das grandes guerras mundiais, vamos falar assim, houve um ápice, né, da importância da pessoa e todas essas guerras acabaram culminando na dignidade humana, né? Hoje em dia até a nossa Constituição fala sobre a dignidade humana, né? Então a dignidade humana ganha um valor intrínseco, ou melhor, a pessoa recebe a dignidade como algo intrínseco à pessoa. Enfim, é como se fosse um todo, certo? Então é um termo que o conceito de pessoa foi evoluindo com o tempo. Conceituar pessoa com a frase eu acho meio que errado, certo? Porque é difícil conceituar a pessoa com uma frase. Para mim, pessoa é um complemento, ou melhor, um conjunto de elementos, vamos falar assim, de vários elementos. Então, dizer o que é pessoa em uma frase, para mim, é impossível, difícil, certo? O nosso Código Civil, novamente, para mim, é bem claro. Bem claro, ele não deixa mistérios. E apesar disso, né, nós temos na doutrina um entrave em cima de quando começa a personalidade. Vamos para o artigo 2º do Código Civil, não sei se irei citá-lo precisamente aqui, né, até porque não tem ele anotado, mas o artigo 2º vai basicamente dizer que a pessoa adquire a personalidade a partir do nascimento com vida. Armando, o que é o nascimento com vida? Nascimento com vida é a pessoa nasceu, respirou, pronto, nascimento com vida, certo? E aí depois dessa parte, né, que é uma parte inicial do artigo 2º, a gente tem um ponto e vírgula. É aí que entra o X da questão. Depois do ponto e vírgula, a gente tem, mas a lei põe a salvo desde a concepção as leis do nascituro. Então, o nascituro, o bebezinho está ali dentro da barriga, ele tem sim seus direitos garantidos, certo? Pelo artigo. Né? Bom, minha interpretação do negócio, não, do artigo, né? Eu vejo aquilo como um exemplo de condição suspensiva, né? Que basicamente o contrato, vamos falar o contrato, o negócio jurídico, não produz efeito a partir da celebração, e sim a partir do implemento da condição. Então, por exemplo, o nascituro ele pode receber uma doação, né? Até onde sei, ele pode também ser, caso nasça com vida, e portanto uma condição suspensiva, né? Caso nasça com vida, ele pode receber uma doação, ele pode ser, vamos falar, vítima, não é o termo correto, de sucessão, certo? E por aí vai. Então, o nascituro tem. E por isso, a gente acaba tendo, né, na doutrina, a teoria natalista, que é majoritariamente aceitada, né, pelos juristas, vamos falar assim. E nós temos também a concepcionalista, que vai dizer que o bebê, ele, no caso, adquire seus direitos, adquire personalidade a partir do concebimento. Né? Então, há sim um entrave em cima deste tema. Mas não quero discorrer muito sobre essa parte de personalidade. Certo? Então, assim como eu disse, uma pequena recapitulação, vamos falar assim,
O termo pessoa foi evoluindo com o tempo. A gente já viu nos códigos espanhóis, por exemplo, que pelo menos para o código espanhol, numa época aí que eu esqueci aqui agora, a pessoa era pessoa, aquela que nasce, ou melhor, o ser humano era pessoa a partir do momento que ela nascia, vamos falar, com as características de uma pessoa. Então o bebê nasceu, vamos falar, estranho para aquele pessoal, pronto, já não era considerado pessoa. Então houve sim uma evolução do que consideramos pessoa, certo? Então, basicamente, e o que eu considero como personalidade? Personalidade, para mim, é a aptidão para adquirir direitos e contrair deveres na ordem civil. A consciência, acho interessante discorrer um pouco sobre este tema, da consciência, esse tema, na verdade, a consciência só vai limitar a capacidade da pessoa de exercer os seus direitos, tudo bem? Então, vamos falar que a pessoa tem uma consciência limitada, entre aspas. Isso não a faz menos pessoa, tudo bem? Todo ser humano é pessoa e tem personalidade. Agora, essa limitação, em minha interpretação, é basicamente aquela ideia do absolutamente incapaz, que seria um menor de 16 anos, relativamente capaz, o pródigo, ébrios habituais. Mas o que? A pessoa que por causa permanente, ou melhor, temporária ou permanente, tem a sua capacidade de exercer seus direitos limitada, a pessoa entre 16 e 18 anos, e o absolutamente capaz, no caso, que são os maiores de 18 anos. Enfim, então a consciência, ela só vai limitar a capacidade da pessoa de exercer os seus direitos, tá? Então, pessoa com consciência limitada, pode falar asneiro o tanto que for, tá? Continua sendo pessoa, para não falar outra coisa aí. Enfim, partindo agora para as mortes. A gente tem a morte real, que vai ser basicamente vamos falar, o cessamento, o cessar, vamos falar assim, da vida biológica, né? Então a pessoa morreu, é basicamente a morte padrão. Duas características que eu achei interessante dessa morte real, né? No mundo jurídico, obviamente, morte real não tem nada de interessante, só para deixar claro. A gente precisa de um registro para realizar o sepultamento, ou a gente precisa, para atestar que a pessoa de fato faleceu, a gente precisa de um laudo médico, ou se não, da presença de duas pessoas que puderam verificar, né, atestar a morte da pessoa, tudo bem? Depois a gente tem a morte civil, que particularmente não tenho o costume de ver muito hoje em dia. Morte civil seria basicamente a pessoa está viva, mas ela não pode exercer os seus direitos na ordem civil, vamos falar assim. Então a pessoa está limitada. Exemplos? Armandinho, tem exemplo? Tem um exemplo. A gente pode citar os leprosos, né, da antiguidade aí, na época, eles pegavam a lepra, vamos falar assim, e eles não podiam, né, exercer seus direitos, tudo bem? Um outro exemplo que eu vi numa revista, e vi em aula também, é um romeno, salvo engano. Ele foi considerado morto pela justiça o romeno foi considerado morto pela justiça. Ele entrou com um processo para tentar reverter isto, mas não conseguiu, não logrou êxito. É impressionante, ele continuou sendo considerado morto, apesar de estar vivo, né? Também seria um excelente exemplo aí de morte civil. Tudo bem? Partindo para comoriência, mas o que é comoriência? Comoriência é meio difícil, né? Uma palavra diferente. Comoriência é basicamente a morte simultânea. Tudo bem? Então, comoriência seria a morte simultânea, quando basicamente não se pode dizer qual foi o horário da morte da pessoa. Aí a gente vai lá e considera isso como comoriência. Um exemplo, acidente de carro. Um acidente de carro. Às vezes não é possível determinar o horário que a pessoa faleceu. Aí, portanto, acaba considerando comoriência. Inclusive, a comoriência influencia na sucessão, tá? Então é importante, não é uma simples vaidade, entre aspas, do direito, né? Que tem uma grande paixão por palavras difíceis. Não, realmente tem influências práticas, vamos falar assim, na hora de aplicar o direito. Tudo bem? Partindo agora para a morte presumida sem a declaração de ausência e com a declaração de ausência. Vamos começar pela sem. A sem característica de ausência, sem declaração de ausência, tem duas características que eu destaquei. Basicamente, quando a pessoa é feita prisioneira em guerra, né, o que é muito difícil hoje em dia, eu acho, né, não é que é impossível, mas é difícil, e a pessoa some por 2 anos. Então ela foi feita prisioneira, sumiu por 2 anos, ela será declarada como morta, né? Teremos, portanto, a morte presumida sem declaração de ausência. Outra característica é a morte extremamente provável. Armando,
Morte extremamente provável? Você tá ficando doido? Não, eu vou te dar um exemplinho agora, não se preocupe. A gente pode pegar quedas de avião, né, quando não se pode encontrar o avião, ou até mesmo as pessoas que estavam lá dentro, tudo bem? Essas seriam as duas características de uma morte sem declaração de ausência. Ela é mais simples, tudo bem? Ela é mais simples porque basta acabar, né, a procura pela pessoa, pelo avião. Obviamente o avião não entra aqui, mas a pessoa que estava dentro do avião, tudo bem? Basta acabar, cessar essa busca, que pronto, foi feito, aí já começa o processo de sucessão de uma vez. Agora a gente vai para a morte presumida com declaração de ausência. Essa bota para quebrar, tá? Essa tem algumas minúcias, não irei tratar de todas, tá? Como eu já disse, o intuito deste vídeo não é ensinar ninguém, apenas comentários de partes que eu acho relevantes, que eu considero relevantes, ok? Bom, vamos voltar aqui. Morte presumida com declaração de ausência. Vamos falar os 3 passos primeiros. Olha a dificuldade, olha a diferença aí. Arrecadação de bens. Primeirinho, começou na arrecadação de bens. Qual que é o objetivo da arrecadação de bens, Armando? Guardar os bens do ausente. Tudo bem? Depois a gente tem a sucessão provisória. Gente, sucessão provisória, esse menino tá ficando doido. Calma, não tô ficando doido, eu acho. Daqui a pouco a gente chega lá. Sucessão definitiva. Por fim, sucessão definitiva. Pois é, 3 passos para chegar ao fim aí e finalmente ter a sucessão definitiva. Voltamos um pouco aqui. Vamos lá, arrecadação dos bens. Quem que pode chamar, invocar essa arrecadação dos bens? Vamos lá então, cônjuge, né? Depois os pais ou os descendentes, tudo bem? Essa seria uma das características aí dessa arrecadação de bens, né? Que tem por objetivo guardar os bens do ausente, tudo bem? Depois a gente tem a sucessão provisória. Sucessão provisória? Você tá ficando doido, Armando? Não, não tô não, vamos chegar lá. Vamos lá então, sucessão provisória pode começar 1 ano. Só para voltar aqui um pouco na arrecadação de bens, o cônjuge ou o pai ou o descendente, eles serão considerados curadores, tudo bem? Se não tiver um curador, o juiz irá determinar um curador. Aí depois a gente parte agora, voltando aqui, para a sucessão provisória. Sucessão provisória, exatamente. Agora o bambu vai dar garapa. 1 ano após a arrecadação de bens, pode começar com essa sucessão provisória, tudo bem? Se tiver curador, Armando, como é que faz se tiver curador? 3 anos. Sem curador, 1 ano. Com curador, 3 anos, tudo bem? E essa sucessão provisória é feita através de sentença, tá? Só para deixar claro aí, né? Então essa seria uma das características aí da sucessão provisória. Armando, depois da sucessão provisória, vamos lembrar, sucessão definitiva. É a final, tudo bem? A sucessão definitiva, obviamente, a sucessão provisória tem algumas outras minúcias que não irei tratar neste vídeo, até porque não é meu objetivo, tudo bem? Mas vai basicamente cuidar de o que acontece se a pessoa voltar. E aí, restitui tudo? Como é que faz? E se eu tiver gasto e por aí, se tiver vendido, por aí vai. Essas seriam algumas das minúcias da sucessão provisória, né? As quais não comentarei neste vídeo, tudo bem? A partir de agora para a definitiva, que seria a última, sucessão definitiva. Diferente, né? Diferente o nome. Sucessão definitiva, ela começa 10 anos após a sucessão provisória. Uau, muito tempo, né? Enquanto sem declaração de ausência, basta esperar o fim da procura, com declaração de ausência, a gente precisa esperar 10 anos após a sucessão provisória, para dar início à sucessão definitiva, obviamente. Armando, não tem outra característica, não? Você está esquecendo de algo. Não, não estou esquecendo, calma que a gente vai chegar lá. Pessoa tem mais de 80 anos, passaram-se 5 datas, 5 anos, e a pessoa não apareceu. Opa, é outra característica, tudo bem? Então, sucessão definitiva, 10 anos após a sucessão, a sucessão definitiva pode começar, pode ser feita, vamos falar assim, 10 anos após a sucessão provisória, ou 5 anos se a pessoa que sumiu, né, que a pessoa que teve uma morte provável ou estava em guerra, desapareceu, tem mais de 5 datas, 5 anos. Tudo bem? Acho que era só isso que eu tinha para comentar, né? Um pequeno throwback aqui. A arrecadação de bens do ausente seria o primeiro passo. Depois a gente tem sucessão provisória, que precisa de uma sentença, tem todas aquelas minúcias, assim como eu já disse. E depois a gente tem a sucessão definitiva. Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para falar neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma crítica, sintam-se livre para comentar aqui embaixo, tá? Eu gosto de uma crítica. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. Tô brincando, pode deixar o dislike. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se é que alguém assistiu, novamente, despeço-me. Até breve, pessoal.